Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos a esse recomeço da nossa formação de catequistas, né? Tão bem conduzida e coordenada pelo Eugênio. E agora a ideia é que a formação de catequista seja bem segmentada, o que já era um desejo antigo nosso. Então eu farei um esforço grande, podem me cobrar, de estar com vocês aqui uma vez por mês, pelo menos. E o objeto das minhas aulas será sempre a catequese. É bem provável que a nossa querida deputada federal Cristonito também esteja uma vez por mês conosco. E a parte dela vai ser voltada para a doutrina social da Igreja e a atuação de um católico na política, né? Como não poderia ser diferente. A ideia é que o Álvaro também esteja aqui, se não uma vez por mês, mas com frequência, além, evidentemente, do Eugênio e de outras pessoas que possam colaborar. E inclusive a aula que vai ser continuação da aula de hoje, se vocês quiserem, só para caso queiram se organizar, vai ser no próprio dia 18 de março. Então, daqui a um mês aproximadamente, eu continuarei a aula de hoje, que eu decidi. O Eugênio, quando falou de catequese, ele até falou, quem sabe começar pelo credo, pelos artigos de fé, mas eu decidi começar antes, né? Eu tive acesso a esta obra há alguns anos, que é o De Catequizandis Ludibus, né? O título aqui está muito politicamente correto, né? A instrução dos catecúmenos. É uma edição da Vozes. Se vocês olharem aqui, inclusive é objeto de um furto qualificado da minha parte, porque tem até o nome do meu antigo pároco aqui, eu tenho até que devolver o carimbo da paróquia, furto com abuso de confiança. Ele está lá em São Paulo, eu vou devolver para o pároco atual, né? Está aqui a assinatura dele, Frei Sebastião, Olaya del Rio, que é um espanhol que foi fundamental na consolidação da minha conversão. Eu pertenço a essa paróquia, Santo Agostinho, né? Lá eles são freis agostinianos recolhidos, e tive acesso a esta obra por intermédio deste pároco, que foi meu pároco, Frei Sebastião. Ele inclusive tem esse nome porque ele nasceu, se não no dia de São Sebastião, um dia antes, né? Era muito comum antigamente batizar os católicos com o nome do santo do dia, né? É claro que isso é um pouco uma loteria, né? No caso dele foi um grande santo e um belo nome também. Mas eu tive acesso a essa obra porque este pároco realmente tinha uma grande preocupação com a catequese. Então, como eu era catequista de adultos, esse ano eu completo, graças a Deus, 8 anos de catequese de adultos nesta paróquia. Eu me converti, ou tive a minha primeira conversão em 2009. Em 2011, graças a Deus, eu comecei a dar catequese. E esse meu pároco me presenteou, me emprestou, só Deus sabe, este livro que está comigo até hoje, que é realmente uma obra-prima. Eu até gostaria, não sei se vai ser apropriado dizer isso, mas eu gostaria que o Santo Dom Bosco editasse este livro, porque é uma pequena obra-prima. A Vozes, né, tem coisas muito boas, mas infelizmente, como muitas editoras católicas, acende uma vela para Deus e muitas velas para o demônio, né? Não é à toa que, por exemplo, aquele livro do Haddad que circulou nas eleições, se vocês olharem, sobre o marxismo, é da editora Vozes, é um escândalo. Então, assim, como, né?
publicar o De Catequizandis Rudibus e o livro do Haddad na mesma editora. Eu não consigo compreender isso, mas tudo bem. Então eu gostaria de talvez lançar esse desafio. A editora CDD, o Álvaro está aí, depois ele conversa com o Bruno, com o pessoal, porque eu pensei da gente fazer uma campanha bem catequética. Quem sabe, né? É claro que isso aí são sonhos, né? Mas Catecismo de São Pio X, eu não sei como é que está a publicação pela editora Permanência, eu nem sei como é que está a editora Permanência, mas é algo que não pode se perder. O próprio Catecismo Romano, que é o Catecismo do Concílio de Trento, eu até o tenho, mas quem já comprou esse catecismo, ele não é muito bem editado, as letras são muito pequenas, ele é difícil, então careceria de uma publicação. E eu pensei de reunir tudo isso com o busto de São Pio X, que é o padroeiro dos catequistas, né? É o grande catequista e da história recente da igreja, inclusive, né? Foi Papa no início do século XX, então seria uma campanha linda, né? De Catequizandis Rudibus, Catecismo de São Pio X, Catecismo Romano e o busto de São Pio X. Eu lanço esse desafio, essa ideia, né? Vamos amadurecê-la, rezar. Mas a ideia dessas aulas que eu darei aqui uma vez por mês é falar desta obra. Hoje eu só vou introduzi-la, até porque eu vou perder um pouquinho de tempo só na palavra rude, né? Que está no título, que foi substituída na publicação de forma até errada. Mostra, inclusive, o que nós vivemos enquanto igreja, que não é uma crise da igreja, porque a igreja é santa, mas uma crise dos seus membros, sem dúvida alguma. Hoje nós não conseguimos mais, infelizmente, falar que alguém é rude, ou, para usar um termo equivalente e mais do nosso dia a dia, que alguém é pagão. O rude é justamente o pagão, é alguém que carece dos rudimentos da fé. Por isso que vem a palavra rude. É uma pessoa que carece, ou seja, que é carecedora dos rudimentos da fé, dos primeiros passos no que diz respeito à fé. Então eu vou perder um bom tempo para falar dessa questão da crise que nós vivemos hoje dentre os membros da igreja, e aí eu não me refiro somente ao clero, muitas vezes até ao alto clero da igreja, mas também a nós, leigos, fiéis leigos, que não compreendemos mais, infelizmente, que nós devemos ser missionários, que nós devemos ser apóstolos no sentido amplo da palavra, ou seja, um católico ele deve querer converter as pessoas. Hoje parece que é um palavrão dizer isso em alguns ambientes ditos católicos. As pessoas perderam por completo a compreensão de algo tão elementar e tão óbvio. E hoje, infelizmente, a gente precisa perder tempo com o óbvio. É importante. A gente precisa dizer que o aborto é um atentado contra a vida. A gente precisa falar que a ideologia de gênero é um absurdo. E a gente precisa dizer que um católico tem que ser missionário. Infelizmente, mas é algo necessário. A gente tem que, como diz o próprio Santo Agostinho nessa obra, o catequista, ele precisa ir de encontro às necessidades do seu auditório, ou seja, daqueles que o ouvem. Não adianta eu me colocar como catequista ou qualquer um de vocês, que eu penso que quem está aqui tem alguma vocação para catequese, mesmo porque eu mostrarei para vocês daqui a pouco que todo e qualquer católico é chamado a ser um catequista. No mínimo, ele será catequista dos seus filhos, caso ele seja chamado ao matrimônio. No mínimo. No mínimo, ele será chamado a dar catequese para sua esposa e para os seus filhos. O primeiro catequista de alguém, de qualquer pessoa, são os pais. São os pais que são chamados a educar as crianças na fé, evidentemente auxiliados pela Santa Igreja Católica. Mas eu creio que também alguns de vocês, ou muitos de vocês, também sejam chamados a uma catequese mais formal, em qualquer ambiente. E mais do que isso, nós também somos chamados a sermos catequistas nas realidades temporais. Não é absurdo dizer isso. Seja uma catequese formal ou uma catequese informal. Seja uma catequese que eu dou para um amigo, com 2 chopes entre nós,
é difícil pensar num ambiente tão agradável como esse para dar catequese, ou a catequese que eu posso dar no meu ambiente de trabalho. Eu que sou empresário, por exemplo, eu penso em criar uma catequese facultativa para os meus funcionários. Eu ainda não tive coragem de propor isso para o meu pai, que é o fundador e dono da empresa, sócio majoritário. Mas é algo que eu penso em fazer. Claro que é facultativo, porque se você propor catequese obrigatória para os seus funcionários no Brasil, vai ser considerado trabalho escravo, né? Do jeito que a coisa anda. Ou opressão. Mas por que não convidar os meus funcionários? Ó, o expediente aqui começa às 9, o que vocês acham de chegar 8 horas uma vez por semana para eu dar catequese para vocês? Eu sei que alguns funcionários meus não são casados na igreja e não tem impedimento nenhum para isso. Seria só realmente receberem o anúncio da fé, se tornarem católicos. Então, por que não isso? Por que eu não posso fazer isso? Então, nós somos chamados a sermos catequistas nas realidades temporais, principalmente no sentido informal, mas em alguns momentos até no sentido formal. E onde eu encontro, eu gosto muito dessa passagem, é uma das minhas prediletas de toda a Escritura, lá no Evangelho de São Mateus, no último capítulo, nos últimos versículos do capítulo 28, a partir do versículo 16, Nosso Senhor diz o seguinte, nesse caso, claro, para os apóstolos, para os 11, porque Judas já havia morrido. Os 11 discípulos foram para a Galileia, versículos 16 a 20 do capítulo 28 de São Mateus. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes tinha designado. Quando o viram, adoraram-no. Entretanto, alguns hesitavam ainda. Mas Jesus, aproximando-se, lhes disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações. Batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Daria para dar uma aula longa só sobre essa passagem, pegar cada versículo, cada palavra, cada ponto e se aprofundar nele, mas eu gostaria de ir ao essencial. Nosso Senhor fala claramente aqui que Ele tem autoridade e de alguma forma Ele dá essa autoridade para nós. É evidente, Ele dá para os apóstolos, ou seja, para o clero, para o colégio episcopal chefiado pelo Papa, mas de alguma forma nós leigos também recebemos essa autoridade. E que autoridade é essa? De conhecer a verdade, de ser um portador da verdade. Isso não é um mérito. Evidente, há algum mérito nosso, mas é graça, acima de tudo. Nós temos a graça de conhecermos a verdade. E é inadmissível que alguém que conheça a verdade fique tímido diante de alguém que não a conhece. Que não se coloque acima dessa pessoa, não é para pisar nela, é para levá-la ao conhecimento da verdade. Então, se um católico dialoga, e deve dialogar sem dúvida alguma, mas ele dialoga para ensinar. Não é um diálogo em que o católico se coloca no mesmo plano de alguém que não é católico, ou abaixo, porque hoje o que acontece é que nós nos colocamos não somente no mesmo plano de alguém que está no erro, nós nos colocamos abaixo dessas pessoas, abaixo. Quantas vezes nós vemos esse maldito ecumenismo em que o católico, por exemplo, não fala de Nossa Senhora com o protestante, porque senão vai magoar o protestante. O Padre Paulo critica muito isso. Não falemos da Eucaristia, porque senão eu vou magoar o... Gente, pelo amor de Deus, se eu dialogo com um protestante é porque eu quero que ele se converta ao catolicismo. É óbvio. Eu não dialogo com ele para que ele permaneça protestante, senão não tem sentido esse diálogo. Então, hoje o que se chama diálogo não é diálogo. Não é diálogo de alguém que é missionário. Eu estou atualmente lendo e li também a biografia de Santo Inácio, que foi publicada pela editora do Centro Dom Bosco, mas eu estou atualmente no livro de São Francisco Xavier. Eu recomendo que todo aquele que quer ser catequista leia assim, esse livro mais de uma vez, mas é muito bonito ver a atitude de São Francisco Xavier diante de um pagão.
ele sofria ao saber que existiam povos inteiros que não conheciam a verdade do Evangelho. Ele sofria. Ele, inclusive, os chamava de desgraçados, que parece uma palavra fortíssima. Se falar isso hoje, então é preso, sai algemado. Mas essa é a palavra, desgraçados, porque eles estão fora da graça, da vida da graça. Então ele sofria com isso. Ele ansiava. É interessante como ele pediu, né? E Santo Inácio teve que interceder em seu favor para que ele fosse para as Índias, né? As Índias portuguesas, já conquistadas pelos portugueses, mas que estavam cheias de pagãos. E o rei de Portugal ficou tão encantado com ele que queria mantê-lo em Portugal. Mas ele insistiu, e o próprio rei, né? A gente aprende nas aulas de história que os reis eram pessoas más, e nós vemos que aquele rei em específico era um grande rei, um grande católico. Ele, inclusive, manda São Francisco Xavier com essa missão de evangelizar aqueles povos que viviam no paganismo. Então, vejam, por favor, a vida dos santos, a atitude dos santos diante de um pagão, diante de um rude, como está aqui no título. Esta deve ser a nossa atitude. Eu peço até perdão para vocês, porque talvez todos ou a maioria já tenha todas essas convicções que para mim são tão claras e óbvias, mas é importante falar isso. E é importante que vocês, na catequese de vocês, falem isso e muito para os seus alunos, especialmente aqueles que estão na catequese de adultos. Porque é importantíssimo falar coisas como, por exemplo, se não em toda aula, em quase todas, fora da igreja não há salvação. Todos nós somos chamados a sermos católicos. Isso é algo que tem que ser enfatizado à exaustão, porque a catequese de adultos hoje ela é um celeiro, e a gente deve entender isso de católicos jujubas, que é aquele muito docinho com pouca substância, ou seja, com pouca formação. Mas diferentemente de algumas pessoas que têm ojeriza do jujuba, eu não tenho, porque ele pode e deve ser convertido, e é uma pessoa que já está dentro, pelo menos do território da igreja. Se ele está fora da fé, e de fato está, é um outro assunto, mas ele pelo menos ele está no redil, ele está diante de você, e ele quer ter catequese, senão ele não estaria na sua sala de aula. Então, nós devemos estar atentos. Santo Agostinho, ressalto mais uma vez, ele fala isso, estar atento à necessidade de cada um, não é só da turma inteira, não, é de cada um. O catequista, ele precisa, eu vou falar isso com mais detalhes quando eu falar propriamente do De Catequizandis Rudibus, ou como catequizar os rudes. Eu vou falar mais dessa necessidade de um catequista de conhecer os seus alunos, de conhecer cada um, de não olhar uma massa disforme, não, ele precisa olhar para cada um, para cada alma que está ali na aula dele, que precisa ser salva, precisa ser convertida, exatamente. Ele olha para todos, mas ele olha para cada um e para a sua realidade, e ele tem um tratamento, mesmo que ele dê a aula para todos, ele vai ter um tratamento ali com pequenas palavras, um relacionamento de amizade, e evidentemente se colocando acima do aluno. Essa mesma atitude que eu falei que o católico tem de ter, de se colocar acima, de herdar esta autoridade que nosso Senhor deu aos apóstolos, isto é nosso. Nós devemos agir com esta autoridade, e evidentemente um catequista dentro da sua sala de aula também, ele se coloca acima. Eu até costumo, peço perdão, é claro, mas tenho de falar para eles que a catequese é uma obra de misericórdia espiritual. Aí eu falo para eles, ensinar os ignorantes. Vocês são esses ignorantes. É claro, a gente pede um perdão, mas é a verdade. Então, a catequese de Santo Agostinho é uma grande obra de misericórdia espiritual. E aí por isso que ele diz que o catequista tem que ensinar com alegria, não com enfado, não com tristeza, como a gente vê muito. Ele tem de ensinar com alegria, porque o que ele faz é algo valiosíssimo para a igreja. Seja em que contexto for, seja a catequese paroquial, ou aquela catequese que eu dou em casa para os meus filhos, ou a catequese que eu dou no bar para os meus amigos, eu tenho de falar com alegria. E diante disso eu não posso deixar de mencionar, porque é apropriado que eu faça,
esse recente acontecimento que verificamos na Arquidiocese do Rio de Janeiro, em que houve um evento, se eu não me engano aqui na Candelária, bem pertinho de nós, em que nós quando eu digo católicos, nos colocamos para rezar dentro de um templo católico com pagãos, com hereges, com pessoas que não estão na verdade. Isso é algo que hoje se tornou regra e algo aceito normalmente pela maior parte daqueles que se dizem católicos. E isso é algo que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Isso vai de encontro ao ser missionário do católico, porque eu estou ali a me colocar, eu só vou citar alguns pontos, porque tem inúmeros, eu estou ali a me colocar no mesmo patamar, ou seja, o Deus unitrino não é o Deus verdadeiro, a fé católica não é a verdade que deve ser ensinada, estamos todos ali no mesmo plano. Fora o fato até mais grave, de que se eu creio que o Deus unitrino é o Deus verdadeiro, o que são os deuses com Deus D minúsculo, como ressaltam os salmos, né? Não sei se vocês já repararam que nos salmos se coloca Deus com D maiúsculo, Deus verdadeiro, e as divindades pagãs sempre com D minúsculo. O que são os deuses com D minúsculo? São falsos deuses. Há um salmo que até diz, uma certa poesia, tem boca e não podem falar, tem ouvido e não podem ouvir. Então, isso é muito bonito. Mas o que seriam esses falsos deuses? São, na prática, demônios. São demônios. Então, o pagão, ele tem algo de satanista. Não estou dizendo que ele faça isso com consciência, mas ele tem algo de satanista, porque os falsos deuses são demônios. E eu me coloco num evento, e é interessante que os clérigos que lá estavam, alguns deles, vão desfilar no carnaval, um deles inclusive no Salgueiro. Depois vocês leiam o samba do Salgueiro deste ano, talvez seja a escola mais perdida de todas, se bem que falar de escola de samba perdida é pleonasmo, né? Mas ele desfilará no Salgueiro, me parece que é um redentorista. Eu joguei no São Google esse final de semana, que eu estava num evento familiar e surgiu esse assunto, eu falei, joga aí Padre Salgueiro que vai aparecer o bendito. E apareceu. E o samba do Salgueiro justamente exalta essas divindades do candomblé. E esses padres estavam nesse evento que aconteceu na Candelária. Não é à toa. Porque a partir do momento que eu desfilo numa escola de samba que exalta demônios, falsos deuses, eu irei num evento desse. Não é à toa. Então, vejam como falar o que eu falo aqui, que eu digo que é o óbvio, não é mais óbvio na igreja. E um catequista precisa ter já vou te dar a palavra, João, um catequista precisa ter esta noção básica. Ele é portador de uma verdade e ele existe para anunciar esta verdade e para converter os seus alunos à fé católica. Eu digo converter os seus alunos porque a maior parte dos nossos alunos não são católicos no dia em que eles entram na nossa catequese. Isto é uma triste realidade, mas inquestionável. Se Santo Agostinho fala da catequese dos rudes, os nossos alunos de catequese hoje, em geral, são rudes. São pessoas que carecem dos rudimentos da fé, dos primeiros passos da fé. E um catequista que não tem essa consciência, que acha que todos os seus alunos já estão no estado de piedade, ele mesmo muitas vezes não está, é até mais provável que não esteja, ele se engana. No mínimo, seu aluno hoje ele é um católico jujuba. Há pessoas que já chegam além da jujubez na catequese? Mas são exceções raríssimas. Mas isso não nos deve desanimar, muito pelo contrário. Eu já vi muito jujuba se converter diante dos meus olhos. Muito, nesses 8 anos. A cada ano, tem aqueles que nos decepcionam, é claro, isso é normal. Mas tem muita alegria em ver alguém que se converte à fé católica, alguém que tem a sua vida transformada pela catequese. E o objetivo dessas minhas aulas sobre o Decatequizantes Lúdicos é este. Que nós nos unamos a Santo Agostinho e na posição do diácono que pediu que ele escrevesse este livro, eu já vou falar dessa história, para ouvirmos os conselhos deste doutor da igreja do que é a catequese.
do que deve ser uma catequese. Porque hoje em muitas paróquias não há catequese. Eu posso dizer, porque eu lá na minha paróquia há 8 anos, mas evidentemente que a gente sempre tenta crescer a cada ano, o que eu faço é pegar o catecismo da Igreja Católica, aquele amarelo, dividir as aulas pelos temas que estão ali e ensinar o que está ali com o apoio sempre da Sagrada Escritura. E nós somos taxados de brilhantes porque fazemos isso. Quando eu ouço isso, é claro, a gente fica feliz, mas por outro lado a gente fica alarmado, porque você faz o óbvio, você ensina a doutrina que está no catecismo, você simplesmente divide as aulas do ano catequético por aqueles temas, pela parte da fé, a parte da liturgia, da moral e da oração, e você é taxado de brilhante. Tem até um amigo, vocês vão ter trabalho, um amigo meu que foi morar em Nova Iguaçu recentemente, que ele falou: Pedro, o que vocês fazem lá na Santo Agostinho não existe aqui em Nova Iguaçu. É claro que deve existir, especialmente lá na nossa querida paróquia do Padre Edilson e do Padre Rafael, mas não existe nas paróquias que ele frequenta, e não existe na maior parte das paróquias do Rio. Muitas fazem o que a gente faz, que é o básico, que é o óbvio, mas o que eu quero dizer aqui não é me exaltar, é exaltar que hoje o óbvio se tornou espetacular na igreja, porque a gente deixou de dar o que é óbvio numa catequese, que é ensinar a doutrina de sempre da Igreja Católica, transmitir a verdade. E assim, eu tenho um exemplo aqui da escritura do início da igreja, um exemplo de um diácono. É interessante porque o responsável por este livro é evidentemente que é Santo Agostinho, ele escreveu, mas quem despertou a necessidade de Santo Agostinho foi um diácono. E eu vou citar um exemplo aqui de outro diácono, na época em que os diáconos davam bons exemplos na igreja. Isso é só uma brincadeira, mas é claro, ainda temos bons diáconos, mas é um pouco difícil às vezes encontrar, mas ainda temos bons diáconos. Eu vou falar aqui do diácono Filipe, não sei se vocês já ouviram falar dele, que era contemporâneo de Santo Estevão, protomártir. Ele foi ordenado diácono junto com Santo Estevão. E ele tem um diálogo aqui com um ministro da rainha da Etiópia. E eu quero ler esta passagem justamente para que vocês entendam que colocar-se acima de um pagão não é dar chute nele, não envolve arrogância, não envolve sentimento de superioridade, envolve a certeza de que você está na verdade e o seu interlocutor está no erro. E em meio a um diálogo cordial, este homem do alto escalão da Etiópia, um ministro da rainha, foi convertido e batizado por Filipe. Eu vou ler aqui, quem puder anotar para ler e meditar nesta passagem depois, porque isto deveria ser lido, eu gosto de falar, deveria ser comido com angu por boa parte do clero e por boa parte dos leigos que não são mais missionários. Vejam qual é a atitude de um católico perante um pagão, sedento da verdade que se aproxima dele. Esta deve ser a nossa atitude. Atos dos Apóstolos 8, versículos 26 em diante. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías, ou seja, já estava no judaísmo, que era pagão, diga-se de passagem. Isso é interessante, porque no Antigo Testamento os pagãos eram justamente aqueles que não eram judeus. Mas a partir de nosso Senhor Jesus Cristo, os pagãos são aqueles que não são cristãos. Que isso fique muito claro. Então esse etíope aqui era um judeu, podemos dizer, porque ele foi ao templo de Jerusalém adorar e estava lendo o profeta Isaías. Vejam a atitude de Filipe diante do etíope. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique?
e rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da Escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, versículos 7 em diante, é aquele hino, do servo, sofredor. O eunuco disse a Filipe: rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem. Começou então Filipe a falar, e principiando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco: eis aí a água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: se creis de todo o coração, podes sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco, que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia.